Anteriormente no limitando algum IAI. tipo de Me conta gordura mais. na dieta, você impede que aquela criança desenvolva algum sintoma neurológico. Quando a gente está do outro lado Agora. como paciente, a gente percebe muito a atitude do médico, né? Como ele se comporta, como ele olha. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Dayana, eu sou mãe, sou empresária e estou aqui hoje novamente, mais um episódio da nossa grade maravilhosa para crianças neuroatípicas, neurodivergentes. E hoje eu estou com essa maravilhosa doutora Nayara, que vai conversar com a gente. Ela é pediatra e eu vou deixar que ela se apresente primeiro para depois a gente começar o nosso papo, que vai ser muito gostoso essa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer, Day, a oportunidade de estar participando aqui do podcast. É uma honra poder trazer um pouco aí do assunto pediátrico, né, para as mães e para as pessoas que convivem com as crianças neuroatípicas. Então, eu sou pediatra, né? Além de pediatra, eu sou hematologista infantil e atuo na cidade de Guarulhos, atualmente voltada aí no consultório. Já tive experiência na área acadêmica, né, com residentes, alunos de medicina, também já fiz mestrado em pediatria, tenho uma longa caminhada aí na área infantil e há mais de 10 anos aí trabalhando exclusivamente na área de maternidade, né, de mãe, crianças, pediatria e família de um modo geral. Que delícia, né? Então hoje a gente vai ter uma tarde assim bem muito aproveitada, com muita informação, porque eu conheci o trabalho da doutora Nayara, eu fui até o consultório dela, me chamou muito a atenção aquele consultório maravilhoso que eu acabei de falar para ela. Quando a gente entra no consultório dela, a gente sente uma sensação diferente. Não tem cara de consultório, gente. Essa médica é maravilhosa. Ela tem um atendimento personalizado, por isso eu a trouxe aqui hoje para trazer mais informação dentro dessa grade que a gente está falando sobre a neurotipicidade, a neurodivergência nas crianças. Mas hoje o nosso assunto não é só para as crianças, é para os pais também, que levam essas crianças dentro desses consultórios convencionais, né, doutora? Então a gente quer saber muita coisa. Para começar, vamos começar devagar, porque eu sei que você tem muita informação, eu quero saber tudo, né? Mas a gente quer saber sobre o acolhimento, a empatia com esses pais, dessas crianças neurotípicas. A gente sabe que hoje existe uma demanda muito grande, né, de neurodivergência, neurotipicidade, vários assuntos que abrangem esse tema, mas a gente sabe que há uma dificuldade no acolhimento dessas crianças e desses pais, né? E eu quero saber de você, suas experiências, como que tem sido dentro desses consultórios, dentro dos hospitais, esse atendimento personalizado para essas crianças. Começa do jeito que você quiser falar, mas fala um pouquinho desse trabalho pra gente. Eu acho que, como pediatra, né, eu acho que antes de mais nada, como pessoa, a gente precisa ter ali no nosso coração a humanidade de acolher qualquer família, né? Porque uma vez que a pessoa vai ao médico, quando a gente está do outro lado como paciente, a gente percebe muito a atitude do médico, né? Como ele se comporta, como ele olha, como ele se importa, como ele pergunta. Eu gosto muito de passar por essa experiência como paciente para me analisar, né? E como ali do outro lado da mesa, quando nós somos o médico da criança, a nossa função ali, primeiramente, é ouvir, né? Eu acho que nenhuma relação, porque o médico e o paciente, a gente tem uma relação médico-paciente, né? E nenhum relacionamento existe sem respeito, sem ouvir, né? Sem dar a voz, sem entender o problema do outro, né? Então, eu vejo hoje, infelizmente, que muitos profissionais estão focados ali, qual que é o seu problema? Ah, você tá com essa doença? Ah, então tá bom, é isso. Tudo no automático, né, Muito doutora? Automático, voltado pra doença, não pra pessoa, né? Sim. Então, eu acho que a gente precisa muito levantar essa bandeira da humanidade do atendimento, principalmente quando a gente está falando de crianças neuroatípicas, que é uma criança mais difícil muitas vezes de atender, de examinar, né? É uma criança, dependendo do quadro, que não colabora muito com o exame físico, né? Até porque tem quadros de crianças que chegam no teu consultório, eu acredito, que ela não vai com um sintoma muito aparente. Essa descoberta também é do pediatra, né? Às vezes a mãe não percebeu, ou volto a dizer aqui, como eu disse nos outros episódios passados, existe aquela negação de não querer aceitar que o meu filho tem uma neurotipicidade.
eu não sei lidar com isso. E o fato de você encontrar uma médica preparada, um médico preparado, eu acho que é a questão também de ser humano, né, de perceber isso nos pais, essa ansiedade de chegar no consultório e falar, doutora, examina direitinho, vê aí, e você ter que dar essa notícia de uma forma muito humana a esses pais. Isso tem acontecido muito dentro do consultório? É muito frequente, sim, porque a gente, enquanto pediatra, quando a gente acompanha a criança desde bebê, a gente vai avaliando ali mês a mês, a cada consulta, os marcos de desenvolvimento. E uma vez que aquilo tá fugindo do que a gente espera, a gente já levanta uma bandeira de um alerta, né? E aí, essa comunicação com os pais vai sendo construída ao longo do tempo, né? Com carinho, Com né? carinho, com Paciência. cuidado. Porque às vezes a gente vê numa consulta ali, que graças a Deus hoje eu tenho a possibilidade de fazer um atendimento mais personalizado, com mais tempo, o que facilita também a análise da criança. Porque às vezes uma consulta mais curta, a gente não consegue avaliar praticamente nada. E no consultório, enquanto a criança tá brincando, enquanto ali eu já tô, desde a hora que a criança entra na sala, eu já tô de olho, né, no aspecto de como se comporta, como que responde os pais, se olha ou não olha pra mãe, como que brinca, se tem uma brincadeira funcional, se não tem, se quando eu chamo ela olha pra mim ou ela não se atenta. Então isso vai sendo construído ao longo do acompanhamento. E aí depois vem aquela situação em que você percebe, a gente tá falando especificamente dessa parte da neurotipicidade. Quando você percebe isso numa consulta, o que me chamou muito a atenção dentro do seu consultório realmente foi o tempo de consulta. Porque com você, no seu consultório, eu acho que o tempo mínimo é de 1 hora. Sim, 1 hora. Porque, gente, e ela ainda vira, eu acho insuficiente. Ela vira criança pelo avesso, literalmente, né? A doutora Nayara hoje é a médica do meu filho, do Leonardo, que por sinal gostou muito dela, né? E o trabalho dela é muito importante porque ela passa essa segurança para a criança, principalmente para os pais, né? E por isso que eu a convidei para estar aqui hoje. Eu estou muito feliz de você estar aqui falando sobre esse assunto, porque a gente precisa de profissionais sérios assim na área da saúde, principalmente com as nossas crianças, com essa atualidade de crianças, né? Com essas situações de neurodivergência, com TDAH, com TEA, tá muito restrito isso no nosso meio. O que eu procuro levar para as pessoas, doutora, o que eu um dia não tive, procurei e falei, caramba, como eu queria um profissional preparado. Por isso você está aqui hoje, por isso eu te trouxe aqui hoje, para que as pessoas conheçam o teu trabalho. E eu sei que esse atendimento que você dá é literalmente para que a criança tenha um conforto, se sinta à vontade. E como eu falei, gente, a primeira coisa que você identifica na Nayara, quando você entra no consultório dela, é que ela não usa jaleco branco. Uma das coisas que mais assusta a criança é o branco, né? Exatamente. Porque remete vacina, remete hospital. Então, de fato, eu aboli o jaleco branco dos atendimentos de rotina. E aí, eu lembro que você conversou comigo sobre a colaboração multidisciplinar com os profissionais da área da saúde que integram essa situação do pediatra pegar aquela situação da criança ter uma neurotipicidade, uma possível, né? Então, o que você, como médica, faz de início quando você percebe? Quando a criança tem um marco de desenvolvimento que não é o que a gente espera para a idade, eu mostro para os pais, explico, né? Olha, nessa idade, já ele deveria estar olhando para mim quando eu chamo ele pelo nome, por exemplo, né? E ele não está olhando. Isso acontece em casa, vamos observar, enfim. Precisei encaminhar o paciente para um especialista ou para uma equipe multidisciplinar, né? Eu, como pediatra, gosto muito de ter essa avaliação, essa discussão de caso interdisciplinar. Eu acho que isso na medicina é incrível, é fantástico. Eu amo, né? E ajuda muito. Eu tenho várias pessoas, psicólogas, fonos, enfim, outras especialidades pediátricas que eu tô sempre ali em contato para discutir o caso, né? E pra gente vincular ali a opinião de cada um. Porque eu percebo muito, principalmente para as crianças neuroatípicas, em que ela acompanha com o neuropediatra, ele vê a parte neuro, acompanha com a fono, vê a parte da linguagem. E quem que vê o todo? Isso, né? É sobre isso. Então, assim, a gente precisa ter alguém para unir as partes. A parte clínica, né? E esse alguém para unir as partes é o pediatra, que é o clínico geral ali da criança, isso, né? Exato. Então, é legal a gente ter esse contato multidisciplinar, até às vezes uma discussão em grupo,
Porque a minha opinião na minha avaliação pode ser diferente do outro profissional que tá vendo a criança, e um ajuda o outro. Olha, mas na minha consulta eu avaliei isso. Ah, então eu vou ficar atento e quando ela passar comigo, eu vou ficar de olho nisso que você me pontuou. Sim. Então a gente se ajuda. E de certa forma, com certeza vai ser o melhor para a criança, o Sim, melhor para os pais, o sim. melhor para a família. Então eu acho isso super interessante mesmo. Essas adaptações, a gente está falando dos profissionais, certo? Uhum. Quando a gente fala da criança, tem alguma linguagem que diferencie para uma criança com uma neurotipicidade? Porque, assim, quando uma criança entra no consultório médico, ela já entra assustada, né? Uhum. Eu vi que lá no seu consultório você tem brinquedos lúdicos, você tem cores, gente, é um quartinho de criança aquilo, Uhum. né? Até meu filho falou assim, mãe, tem certeza que isso aqui é um consultório médico? Porque é muito preparado. E eu percebi que você desenvolveu uma linguagem com as crianças. Como que você teve essa ideia de querer trabalhar assim com as crianças, de querer falar, não, eu vou ser uma médica diferenciada, eu vou dar o meu padrão de atendimento, que isso chama a atenção dos pais, dos filhos, dos avós, de quem leva a criança, até para a criança se sentir um pouquinho à vontade. Como você desenvolveu isso? Qual foi a tua linha de raciocínio para chegar nesse ponto? No início da minha formação, eu comecei fazendo atendimento de convênio, aquele Uhum. atendimento de 10, 15 minutos. Também tive experiência de trabalhar no SUS. Mas eu acho que a minha questão maior foi a minha especialização técnica, em Sim. que fiz uma residência, fiz outra, fiz mestrado. A gente sabe o que é o padrão ouro ali para aquilo. E de repente eu me vi frustrada de falar, poxa, eu queria fazer um teste de desenvolvimento, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, Sim. e eu não tenho tempo hábil ali para fazer o que eu acho que é o melhor, né? Sim. Aliás, eu dou o meu melhor, mesmo que seja pouco tempo, Sim, mas claro. eu quis fazer algo assim, de fato, para colocar em prática tudo aquilo que eu demorei 12, 14 anos para terminar a minha especialização, né? A Sim. minha formação de um modo geral. E surgiu daí. E aí eu falei assim, não, eu tenho memória da minha pediatra, assim, da época que eu ia no consultório e tudo mais. Eu falava assim, não, eu Sim. quero que o paciente que passa comigo tenha uma memória boa, né? Olha que Que não interessante. seja aquele, ai, vai tomar vacina, ai, aquela coisa chata, enfim, mas que fala, puxa, que legal. Eu lembro que eu ganhava um presentinho, que eu tinha uma casinha, porque na minha sala tem a casinha, sim, né? Sim. E falando das crianças neurotípicas, Dai, justamente eu tenho a casinha, não tenho o jaleco branco, Uhum. justamente pra gente adaptar mesmo. Sim. Não dá pra examinar em cima da maca? Não tem problema. A gente examina no chão, a gente examina na casinha, a gente examina no colo da mãe, da forma que for melhor, né? Eu acho que até para as crianças que possuem a neurodivergência mesmo, é muito difícil para eles, né? Tem graus que as crianças não conseguem manter a calma, Então, ver aquela maca, o médico de branco, já é uma coisa constante para eles. Porque faz tratamento para isso, faz tratamento faz exame, tira sangue. É uma rotina puxada para eles. Eu sei porque quando a gente leva a nossa filha no consultório, ela fica em pânico, ela não gosta de consultório médico, porque é uma rotina, tem que ir ao médico. A criança, a gente vai falar sobre isso também, mas a criança até uma certa idade tem que ir ao médico. A criança neurotípica tem que ir mais ainda. É muito então, mais frequente, essa né? preocupação que hoje eu quero falar aqui e até abrir de uma forma, né, muito carinhosa e dizer para você que eu sou grata pelo seu trabalho. Obrigada. Porque isso traz uma tranquilidade aos pais, né? Uhum. Hoje o atendimento adaptado aos pais atípicos é muito importante. Porque o pai e a mãe ele tem que se sentir confortável de levar o filho naquele médico que sabe que vai dar todo o atendimento para ele necessário, personalizado, com carinho, com amor, com paciência, né? Então eu percebi muito isso em você e eu fiquei curiosa para saber de onde você tirou essa ideia fantástica de ser essa médica diferenciada, né? Daí, mas tanta gente faz isso, mas assim, não é tão comum, a gente vê. Não é tão, pelo menos para mim, eu custei a entender isso. A gente falou sobre, vamos sair um pouquinho desse âmbito, vamos para outro, né? Porque eu tenho essas curiosidades também e eu acho que vai dar tempo da gente fazer tudo aqui. A gente falou sobre atendimento do bebê recém-nascido. Até porque a mãe, ela tem uma ideia assim, meu filho nasceu, quando nasce a cada 10 dias ao médico. Se eu não me engano e bem me lembro é isso, né?
A primeira consulta na primeira semana de vida. Primeira assim semana que sai de vida. de alta na primeira semana de vida. Aí depois fica todo mês a criança indo. E eu acho esse ponto muito importante, doutora, porque assim, é nessas consultas de rotina que, como você falou, a gente acaba descobrindo algumas... Eu vou te contar uma história minha, tá? Pra gente chegar aqui nesse ponto, nesse podcast, nesse canal e falar sobre isso. Quando eu descobri a neurotipicidade da minha filha, foi numa consulta de rotina. Eu levei ela ao pediatra e ele perguntou pra mim, ela já senta? Ela tinha 8 meses e eu disse, não, doutor. Ele disse, põe ela sentada. Eu coloquei ela sentada e ele disse, solta ela. E ela caiu assim meio que pro lado, porque na época nós não sabíamos o que ela tinha. E ele disse, olha, leva ela ao neuro. E aquilo, como eu já disse pra você, aquilo me chocou muito. Falei, como assim, né? O que que ela tem? Ele disse, não, eu dou o diagnóstico clínico. Você terá que levar ela ao neuro para você saber o que ela precisa e o que é preciso fazer para que ela se descubra e melhore essa situação. Então, deixa esse recado aqui para as mães, a importância de não pular as consultas rotineiras. Sim, com certeza. Fala sobre isso com a gente. Eu queria deixar, assim, esse recado para todas as mães, não só de crianças pequenas, né? Porque quando é bebê, Dai, ainda a gente vê que as mães estão mais atentas ali a levar as crianças ao pediatra. Sim. Mas o que eu noto é que passado ali de 3, 4 anos, aí a mãe A só gente vai dá uma ao pediatra, só vai ao pediatra se tiver algo de errado, sim, né? Sim. E a prevenção, assim, para mim, é a chave da saúde. Com certeza, né? Com certeza. Exatamente por isso. Se você nota algo de errado de forma mais precoce possível, a gente pode ter uma ação o mais precoce também. O que para a criança é totalmente diferente, Esse né? é realmente o assunto. A identificação precoce. Exato. Do pediatra para com a criança que vai ser encaminhada para outra especialidade, né? Se a gente demora demais, a gente retarda demais o diagnóstico, ou às vezes é uma alteração de desenvolvimento transitória, não necessariamente é uma doença ali, né? Se a gente não age naquele momento, a gente perde o time. Porque a criança, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, é terra fértil, né? O cérebro tá em franco desenvolvimento, ela tá ali que... Se a gente se a gente puder fazer os estímulos corretos, as terapias adequadas o quanto mais cedo, melhor é o potencial que ela vai alcançar no futuro. Sim. Então, se a gente retarda essa avaliação, isso realmente é muito ruim para a criança, né? A rotina com uma criança com ou sem uma neurotipicidade é a mesma, né, doutora? É a mesma. A rotina de exames, é claro que vai ter síndromes, vai ter algumas doenças que vai precisar de um controle mais curto, né? De exames menos prolongados, porque às vezes a gente leva a criança... eu tenho filhos de 27 a 4 anos, então eu passei a vida inteira, minha gente, indo no pediatra. Pediatra, escola, festa de criança, foi comigo. Então a gente vê a importância não só do diagnóstico, mas da permanência, do cuidado com uma criança, porque às vezes a criança, você só percebe, como a gente já falou aqui, depois de um tempo. Aqui a criança é mais quietinha, mais paradinha, né? Ou então que não desenvolveu muito na escola, ou então que não interage com os coleguinhas. Então essa visita ao pediatra periodicamente é muito importante, né? Muito. E às vezes o pai não nota. Então o que eu percebo muito na prática é assim, ele conta até 10, sei lá. Aí às vezes eu vejo os pais falando assim, ele conta? Não sei se ele conta, porque sério, eu não percebi, né? Porque eu não percebi. Quando você chama ele pelo nome, ele te atende? Sabe que eu nunca percebi? Então, o legal da consulta também é que algumas coisas que você pontua, a família vai observar depois em casa e vai te trazer na próxima consulta. Eu tenho uma curiosidade, doutora. Uma criança que está passando na transição, ela está indo para puberdade. Se ela tem uma neurotipicidade assim, bem discreta, que talvez não tenha sido diagnosticada ainda por falta de, sei lá, recurso, ou porque o pai e a mãe nunca se interessou, isso fica mais aflorado na puberdade? Porque tem aquela coisa deles ficarem mais agitados, né? Aí o pai falar, não sei o que está acontecendo, tá nervoso, ou então a menina tá estressada, ou então tirou o foco lá nos estudos. Isso acontece muito nessa parte, nessa situação? Eu acho que mais, assim, na adolescência, mais voltado para
questões comportamentais a gente Sim. percebe de relacionamento, de socialização, aquele adolescente que fica mais calado, que fica mais afastado do grupo. Então, assim, alguns momentos da vida da Uhum. criança que tem algumas mudanças, tanto de hormonais quanto comportamentais, às vezes a gente percebe algumas alterações, sim. Sim. Não é tão comum, porque depende muito de cada diagnóstico mesmo, né? Sim. Às vezes a gente já nota desde pequenininho, às vezes na adolescência que fica mais gritante, Aflorado, né? Aflorado. Fica mais notável, às vezes, algum Sim. comportamento. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, Sim. né? E tem a questão também das crianças terem esses processos de alterações hormonais, né? Como tem criança que tem problemas de tireoide. Sim. E eu já vi, assim, casos de crianças que desenvolvem até uma depressão, porque não tratou um problema hormonal. E às vezes a mãe acha, ai, tá tão calado, não quer mais, como é que fala? Não quer mais se envolver nas conversas com a gente, na mesa. A criança fica ali quietinha, neutralizada, né? Então, Uhum. é importante a gente investigar também essa parte clínica das crianças, né? Do processo hormonal, das mudanças hormonais, não é isso? Sim, e também, até essa questão da criança estar mais abatida, às vezes é falta de alguma vitamina, Sim, né? sim. Às vezes a criança precisa suplementar alguma vitamina, alguma coisa, ou de fato tem alguma alteração tiroidiana. Isso em exames de rotina a gente Que a gente consegue. descobre. E às vezes na consulta é o momento que os pais param para também observar esses detalhes, porque no dia a dia, na correria, você às vezes não presta tanta atenção, né? E aí na hora que o pediatra começa a te questionar determinados assuntos, fala, poxa, pode ser realmente. Aí aquilo vai fazendo sentido, né? Sim. Por isso que é super importante mesmo a consulta. A criança neurotípica, ela tem uma tendência a desenvolver essa deficiência de vitaminas, talvez porque, assim, ela se isola mais, ou os casos são maiores para as crianças com neurotipicidade? Depende de qual é a doença, né? Por exemplo, uma depende. criança que é super seletiva, né? Que tem a relação, por exemplo, o autista, né? Que é o que é muito dito. Eles normalmente têm uma seletividade alimentar associada ao quadro. Tem as escolhas, né? Então que diferencia tudo. Já conheci crianças autistas que só come cookie da Balduco, Uhum. sabe? Uma coisa Sim. específica ali. Isso realmente tem relação com uma deficiência nutricional importante. Aí vai depender muito do quadro de cada um, né? Eu ouvi também sobre a alimentação dessas crianças, que é o que você está falando, isso conta muito, né? Como eles são seletivos, depende muito. Quando é uma doença neurológica, isso a gente não compara, porque a criança com atipicidade, com TEA, com TDAH, ela tem essas escolhas, né? Essas escolhas de alimento. Eu não como isso, eu não como aquilo. Eu já vi várias histórias. No caso da minha filha, ela come de tudo. Que bom. Ela come de tudo e a saúde dela tá sempre muito boa. Quando a gente repete os exames, tá tudo em dia, tudo bonitinho. Porque ela tem uma boa alimentação. Uma outra coisa do ponto de vista neurológico, assim, por exemplo, crianças que são hipotônicas, como você disse, né? Ela não sentava. Exato, Então, às vezes a criança é tão molinha ali que ela não tem força muito pra mastigar, então fica por muito tempo comendo comidinha amassada. Tem criança que não evolui na alimentação, acaba desnutrindo, precisa sonda, gastrostomia, nos quadros neurológicos mais graves, né? Então, é uma criança que precisa ser acompanhada muito de perto do ponto de vista nutricional. Esse é um assunto também que eu queria falar com você sobre essa importância da deglutição das crianças com a neuroatipicidade. A introdução alimentar na criança que não possui, ela começa... Vou falar como mãe, tá? Não briga comigo, porque como mãe eu comecei a introdução alimentar dos meus filhos de 3 a 4 meses, né? Que o pediatra fala, não tira do peito, mas a gente quer dar uma frutinha, a gente quer dar um lanchinho, um suquinho. A médica falou, mas eu vou fazer do meu jeito. E com a criança que tem essa dificuldade, porque a gente sabe que tem algumas doenças neurológicas que impossibilita a deglutição, a mastigação e aquele excesso de salivação também.
Tem um critério para isso? A criança não pode começar Sim. essa introdução? Como que é isso? Normalmente, a introdução alimentar oficialmente a gente indica para início aos 6 meses. Certo. A criança que tem atraso do desenvolvimento, a gente atrasa essa introdução mesmo, Olha. pelo risco de engasgo, Uhum. né? Então, hoje em dia, a gente fala muito dos sinais de prontidão. Então, a gente precisa ter alguns sinais ali referente ao desenvolvimento da criança. Por exemplo, a criança que não tenha tanto o reflexo de protrusão da língua, aquela criança que É fica o movimento com a da... língua sim, sim. mais para fora, mais hipotônica. A criança que não senta ainda nem um pouco com 6 meses é uma criança que eu não vou começar a Por alimentação causa nessa da idade. posição deitada, é isso? Para o alimento... Por conta dessa questão do tônus mesmo, do Uhum. desenvolvimento, né? Relacionado à mastigação, à deglutição, se a criança ainda é muito hipotônica, se ela ainda não alcançou esses sinais de prontidão, que a gente chama, significa que ela não está pronta para comer. Certo. Mesmo que cronologicamente ela tenha idade para comer, do ponto de vista Mas neurológico, o corpinho ela não está preparada. pronto, né? Nem aqueles alimentos amassadinhos, trituradinhos. Vai depender de cada caso, assim. É. Se for pouco hipotônica, a gente pode testar. Às vezes pedir avaliação de uma fono, que avalia essa parte de deglutição, mastigação, Sim. e fazer esse trabalho em conjunto para ficar da forma mais segura possível, Uhum. né? Aí vai depender muito do quadro mesmo. E também, cada criança é uma criança, né? A gente se fala muito sobre essa questão da inclusão dessas crianças, tanto na escola, quanto no ambiente hospitalar, quanto no consultório médico. A gente fala muito da inclusão, mas o que eu percebo no dia a dia é que isso depende muito da criança, da família, da forma como isso é levado. Porque a criança, ela desenvolve conforme é o ambiente dela. Eu descobri isso com a minha filha. Com certeza. Tudo é esforço, é a vontade de querer fazer acontecer. Eu lembro quando a gente começou a introdução na Maria Clara, deu muito trabalho. Como a gente não tinha um diagnóstico, a gente não entendia o porquê. Uhum. Porque a gente colocava a comidinha, ela colocava pra fora. Mas ela se Cuspia. esforçava, acho que a fome dela era tanta que ela queria comer. Então, assim, ela se esforçava ao máximo. Tanto é que, com a ajuda da fisioterapeuta, da fonoaudióloga, a gente conseguiu fazer uma introdução para ela de qualidade. Hoje Que ela bom. come todas as frutas que você oferecer para ela, exceto pitaia, porque ela não gosta. E legume, vegetal, tudo que você imaginar, foi um trabalho em equipe, um trabalho ótimo. realmente multidisciplinar, Uhum. que muitas vezes, é claro, a gente entende que alguns pais não têm esse acesso. Mas hoje a gente está aqui para passar essa informação de que Sim. é possível Com certeza. fazer, né, doutora, essa introdução com carinho, com tempo, até porque tem crianças, a gente está falando de crianças com neurotipicidades controláveis ali, mas tem aquelas crianças acamadas que a gente estava comentando agora há pouco, que necessitam de sonda, que os pais têm uma dificuldade imensa para locomover. Tudo isso implica nesse resultado, né? Uhum. Agora vamos falar sobre vacina, doutora. Quando a gente fala de vacina, a gente tem uma divisão de opiniões, né? Tem eu conheço mães que não vacinam, doutora, que fala, não vou vacinar, não quero vacinar. Hoje em dia tá na moda esse Tá negócio na moda, de não querer eu não vacinar. aderi a essa moda, tá? Pelo amor de Deus. Fala um pouquinho sobre a sua visão com vacinas para as crianças, a importância, o que você tem a passar para as mães hoje, a importância desse assunto. Assim, do ponto de vista histórico, a gente vê que muitas vacinas, depois que foram instituídas, mudaram a história de determinadas doenças. Uhum. Por exemplo, paralisia infantil, né? Antigamente era extremamente comum. E hoje a gente não vê mais quadros de paralisia infantil, Verdade. né? Então, tem algumas vacinas, as vacinas de um modo geral, historicamente, elas vieram e muitas mudaram a história das doenças mesmo. Completamente, De né? complicações, de sequelas importantes, né? Então, assim, a gente, pós-pandemia, vive um cenário muito complexo referente às vacinas, né? Tanto que, recentemente, a gente tem tido até casos de sarampo, porque as pessoas não estão querendo vacinar. E o sarampo já era erradicado, né? Praticamente extinto. Extinto. Sim. Os pediatras mais antigos, eu tenho aí 12, 13 anos de formação, né? Os pediatras mais antigos comentam que a enfermaria da pediatria era cheia de sarampo.
Sim. E eu nunca tinha visto nenhum caso, por exemplo. Eu fui um caso de sarampo. Você teve sarampo? Tive. E eu, por exemplo, não vi nenhum caso de sarampo. Eu fui ver, eu acho que eu já Uhum. tinha, sei lá, uns 8 anos de formada. Recentemente, uns 5 anos atrás, eu vi a primeira vez um sarampo. Sim. Mas é porque fruto, provavelmente, de uma vacinação, de uma cobertura vacinal inadequada, Sim. né? Tanto que a gente tem feito até vacinação de bloqueio para bebês, quando aparecem esses casos, a gente faz umas vacinações extras. Para não disseminar? Para não disseminar, para Aham. não ter outros casos a mais, Olha enfim. só. Então, a vacina é extremamente importante, para mim é inquestionável, Sim, né? sim. Que é uma medida preventiva de Preventivo. doença ali, E tudo eficaz. que é preventivo, A gente deve fazer, a né? gente deve fazer, exatamente. Eu não sei se você acompanhou recentemente, a gente está aí com a vacina contra aquela doença respiratória mais evidente agora, que as crianças estão tendo muito, que é uma doença aí que tá, nossa, os hospitais estão cheios, bronquiolite. Ah, sim, Nós estamos sim. eu vi essa notícia e eu achei super interessante, de que a vacina já está no estado de São Paulo, já está em teste, e que é importante as mamães vacinarem os seus filhos, porque a gente sabe que nessa época do ano as crianças ficam doentes. Do ano passado para cá, a gente tem agora essa vacina para as gestantes e para os bebês, que a gente pode fazer até na maternidade, em recém-nascido. Olha só. Mas não é bem uma vacina. A gente chama de vacina, mas ela é um anticorpo monoclonal. É como se fosse um Uma anticorpo proteção. pronto. E é algo assim, que infelizmente ainda é um valor bem alto, é um custo alto, que não tá... que a grande maioria das pessoas realmente não tem... É quase R$3.000 uma dose Aham. dessa vacina em crianças, né? Mas que a gente tem aí a previsão disso ser disponibilizado pelo SUS em breve. Ela está, por enquanto, no privado. Só privado. E quanto aos seus aconselhamentos, eu tenho inúmeras perguntas aqui de mães de primeira viagem, de mães que demoraram 10 anos para ter outro filho, aí já perderam a prática. Eu fui uma mãe temporão, acho que é temporão que fala, né? Eu de um filho para o outro, eu fui de 10 anos, depois de 7 anos de um para o outro, então tem algumas coisas que a gente esquece, né? É como se fosse o primeiro de novo. Exatamente, a gente revive tudo de novo. E aí, a pergunta que eu mais recebo é aquela pergunta sobre a visita para a criança. Doutora, quando é que o meu parente, o meu colega, o meu vizinho pode visitar o meu RN? Pelo amor de Deus, isso é polêmico. Isso é bem polêmico. Você é mãe e você viveu isso. Assim, na realidade, a gente pede que espere os primeiros 3 meses, Certo. né? Porque os primeiros 3 meses, a criança ali é mais frágil, ainda não fez a aplicação das primeiras vacinas. E os primeiros 3 meses, por exemplo, se a criança tem febre, se ela pega um quadro viral, às vezes a gente precisa até internar, porque a imunidade é muito frágil. Então, é um período de muita fragilidade do ponto de vista de imunidade, de saúde, né? Mas isso não significa que com 3 meses e 1 dia já pode... Sim. Pode, mas Claro. o risco é muito maior, por Muito exemplo, maior. de pegar um vírus, né? O que eu falo pros pais. Pra você, uma gripe que só escorre o nariz, tá tudo bem. Agora, pra um bebê de 1 mês, ele pode ir pra UTI. É muito exigir o uso de máscara numa visita? É que, assim, nem sempre a máscara vai proteger totalmente. Sim. Porque é mais, assim, essa questão de higiene de Contato, a mãos, mão. contato, enfim. Mas eu acho que precisa realmente dar uma segurada Dá mesmo uma nos seguradinha, primeiros né, meses. doutora? Sim. E como a gente trouxe o tema da neurotipicidade, às vezes a criança já tem um diagnóstico desde o ventre. Tem síndromes que se descobre quando a mãe está grávida e o médico fala, olha, seu filho vai ter a síndrome de Down. Então, esses cuidados para essas crianças, eles são a mesma coisa, ou eles excedem, ou são mais complexos? Para a síndrome de Down, especificamente, eles têm uma imunidade ainda mais frágil, baixa, né? Então, depende muito do diagnóstico mesmo. Mas é um cuidado que a gente tem que ficar alerta mesmo em cima. Todo mundo quer visitar, todo mundo quer conhecer, mas depois, quando a criança fica doente... É a mãe que vai sofrer, né? Então, eu sempre falo isso. Você pode ser a chata agora, mas se acontecer qualquer coisa, você que vai sofrer. Sim, claro. Como mãe, né? É uma questão de, como você mesma falou, a prevenção, né? Hoje, a gente tem aí um quadro de profissionais super preparados, né? Na rede pública, na rede privada. Eu falo assim, uma preparação diferenciada, né? Hoje, da sua visão como médica, assim, você acha que melhorou esse aspecto dos profissionais estarem preparados para receber essas crianças
com neurodivergência, neurodiversidade no ambiente hospitalar. Como que é a sua visão com isso hoje? Assim, como que você vê isso? Eu acho que como tem aumentado muito Sim. essa coisa de autismo, TDAH, todo Tá mundo muito em se preocupa. evidência, Tá né? muito em Muito evidência isso, né? As pessoas falam muito disso, se preocupam muito com isso. Uhum. Eu acho que acaba que os médicos acabam tendo um olhar mais amplo também para a criança pensando nisso. É. Porque antigamente não tinha tanto autismo, TDAH, não se falava tanto Ou disso. tinha e talvez a gente não tivesse tanta informação. Não tinha tanto diagnóstico, tanta Exatamente, evidência, assim, exatamente. né? E hoje a gente já tá mais atento, eu acho, né, ao desenvolvimento da criança. É igual quando eu entrevistei o Dr. Ciro aqui, o nosso neurologista, e ele falou, antigamente, a gente tinha aquele coleguinha que era mais disperso, mais distraído, ou então aquele que era mais agitado, aquele que falava muito, e a gente não sabia dizer o que aquela criança tinha. Sim. Hoje a gente tem essa questão de, olha, pode ser que ele tenha um grau de autismo, né? Então, essa necessidade, você vê isso como uma necessidade dentro dos hospitais? Por exemplo, de ter mais profissionais preparados para essa área, para acolher essas crianças e principalmente os pais dessas crianças? Eu acho, sim, Dai. Eu acho que principalmente para síndromes mais raras, Sim, né? sim. Eu acho que a gente tem muito pouco preparo, assim, técnico para fazer diagnóstico de coisas raras. Você né? falou que você tem uma especialização em Em hematologia infantil. Fala um pouquinho sobre isso, eu quero saber desse trabalho Essa seu. especialidade é uma especialidade que cuida das doenças do sangue, Certo. né? E dentro das doenças do sangue, a gente tem síndromes também. Síndromes Sim. genéticas relacionadas a alterações, anemia, alteração de plaquetas, de glóbulos brancos. Então, a gente tem também várias doenças genéticas relacionadas, né? Uhum. Desde as mais tranquilas até as mais graves, né? Casos mais severos, mais Casos sérios. mais sérios, que às vezes a criança pode ir a óbito. Então, já tive alguns casos, inclusive, né? Uhum. E a questão da genética, né? As doenças genéticas e raras, elas são pouco faladas, né? Uhum. Elas são pouco estudadas porque normalmente são grupos pequenos de médicos que estudam sobre aquilo. Então, normalmente é algo que o pediatra geral não está muito preparado E você mesmo. se especializou nessa área para esse atendimento? Para doenças do sangue, sim. Certo. Uhum. Doutora, a gente também está tendo muitos casos de crianças diabéticas, né, nos consultórios, né? Crianças que chegam com quadro de diabetes tipo 1. Isso tem a ver com a gravidez, com a alimentação da mãe? Tem alguma coisa relacionada a isso? Ou é uma coisa mais... É genético, vai acontecer, não tem jeito, é isso? O diabetes tipo 1, que é o diabetes mais comum na pediatria, ele é autoimune, Uhum. né? É um autoanticorpo que destrói ali a ilhota do pâncreas e faz com que a criança apresente o quadro de diabetes. E as doenças autoimunes, elas são, de certa forma, a gente não consegue muito explicar, né? É diferente do diabetes tipo 2 do adulto, né? Que o diabetes tipo 2, ele tem relação com má alimentação, hábitos de vida ruins. Na criança, a gente já tem essa condição genética autoimune ali relacionada, né? Então, isso pode acontecer com criança, diabetes tipo 2? Pode. Desenvolvida através de uma má alimentação. Obesidade, é muito menos comum, mas pode acontecer. Mas pode acontecer. E quando isso acontece, como é que se restringe uma criança de não comer doce? Pelo amor de Deus, né? Eu lembrei até agora de um caso de uma pessoa que eu conheço. A filhinha dela deve ter, não sei, 10 anos de idade. Ela descobriu, assim, num susto, que a filha dela é diabética. Como é que você restringe uma criança de um processo alimentar que ela já tinha, de um hábito alimentar? Super difícil, Como é isso, gente? Super difícil. É encaminhado para algum especialista? Normalmente, quem cuida disso é o endocrinologista infantil, então é o especialista em diabetes, enfim, né? As crianças com diabetes tipo 1, normalmente elas já precisam usar insulina desde o início. Então, eu já vi crianças muito pequenas com esse diagnóstico, 2, 3 anos. Que usam insulina. Que já tem que... E é pra sempre, né? Porque é algo, teoricamente, irreversível. Certo. Né? Tem controle. Tem controle, mas normalmente não tem cura para esse tipo de diabetes, né? Diferente do adulto, que às vezes você muda os hábitos, muda a alimentação e aquilo resolve. Certo. Quando a gente fala de diabetes tipo 1, que é essa alteração autoimune, ela não tem como reverter com a alimentação. E aí é um desafio muito grande, porque é uma criança que vive a infância com restrição de açúcar, com restrição em festa de aniversário, em tudo, né? Sim. E
o pior, que é a qualidade de vida de você picar ali o dedinho sempre, usar insulina, avaliar destro. Mas as crianças são tão resilientes, assim. Elas se adaptam Elas são às maravilhosas. coisas novas, né? Não sou endocrinologista, mas Aham. durante a minha formação na residência eu tive contato com crianças diabéticas, a gente passa Que por são todos super esses ambulatórios. conscientes, né? Super, Mais do que os adultos até. super, assim, elas mesmas aplicam a insulina Olha sozinhas, só. medem o destro, sabem mais do que os adultos, né? A dificuldade é quando chega na adolescência. Então é aí eles ficam importante, rebeldes, e eles aí não é mais querem, difícil. acham que não vai acontecer nada. E a diabetes a gente sabe que é uma doença muito perigosa, né, doutora? Tem os riscos seríssimos, né? Trazem consequências seríssimas, né? Com certeza. Então a importância da conscientização das mães com a alimentação dos filhos, colocar no esporte, no judô, Com numa certeza. natação. Você traz esse aconselhamento para os pais hoje? Desde bebê. Eu acho que a criança que cresce e vive no esporte é uma criança que tem uma direção diferente da saúde, né? Diferente. A gente percebe muito isso no adulto. Sim. Aquele adulto que teve um histórico de esporte na infância, ele tem um status muito Sim. diferente de quem sempre foi Com sedentário. certeza. Então é um estímulo que nós, como pais, primeiro a gente precisa ser exemplo, né? Espelho, né? Então, nós precisamos fazer para as crianças se interessarem em fazer também. Mas, de fato, desde pequenininho, se a gente puder colocar no esporte, com certeza é maravilhoso. Então é importante conscientizar, assim, não é só a estética da criança. Porque eu, como mãe, eu adorava ver meus filhos mais cheinhos, né? Porque você olha e fala, tem saúde, é saudável, né? Mãe tem essa coisa, essa loucura, né? De, ai, menino tem que comer, não sei o quê. Mas a importância de cuidar da alimentação das crianças reflete num adulto melhor até, né? Com certeza. Para tudo, né, doutora? Com mais disposição, com menos problemas hereditários, se tiver, desenvolve. Porque assim, se tem uma doença hereditária, quando a gente não tem uma saúde adequada, ela se desenvolve ainda pior, né? Sim, tanto que dá essa questão que você comentou, né, de introdução alimentar, a idade bonitinha. A chatice do pediatra, né? Porque às vezes as mães falam isso, esse pediatra é chato. Aí muda eu não de vou pediatra. fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou fazer como eu quero. E as avós também, né? Eu fiz e não morreu. Não morreu. Comeu e não morreu. Mas tudo que a gente faz na pediatria é do ponto de vista preventivo, pensando num adulto saudável. Sim, com certeza. Né? Eu vou dar doce, vou dar refri, e daí? Não morre, tadinho, tá com vontade. Mas a gente sabe que a alimentação inadequada, lá na frente a gente vai colher os frutos. Sim. Então, realmente, não vai morrer. Não vai acontecer nada vai naquele trazer momento. muitos problemas, né? Mas esse hábito construído ao longo da infância, como que vai ser esse adulto, né? Então, a nossa preocupação enquanto pediatra é o futuro, com certeza. E eu acho que a pediatria, para mim, é uma das profissões mais importantes, porque você está preparando um ser humano futuro, né? Um adulto que vai ter... Eu vou dar exemplos aqui que eu acho que você vai concordar comigo. Se você cuida da saúde de uma menina, ela vai ser uma moça saudável que vai gerar filhos saudáveis, Sim. né? Com saúde de ferro, né? Porque o que a gente mais vê são crianças que chegam na fase da adolescência, da pré-adolescência, na fase da juventude, totalmente com o exame de sangue todo bagunçado. Aí aquele menino também que não tem uma saúde boa, que não aguenta jogar meia hora de bola, que já tá lá sentando. Ai, não aguento. Então, eu acho que a profissão do pediatra, o trabalho do pediatra realmente é preparar essas pessoas para que elas entendam, esses pais, para que eles entendam que não é só a chatice. Você não é uma pediatra chata. Não, todo médico é chato. Não pode isso, não pode aquilo. Você é aquela que as crianças se apaixonam, né? Ai, que bom. Então, assim, mas tem essa questão mesmo de eu vou mudar de médico porque quem sabe da saúde do meu filho sou eu, né? Mas é importante a gente frisar que essa questão do cuidado com a obesidade infantil, que tem trazido diversos problemas, né, futuros nas crianças, né? Tem a questão também social na escola, tudo isso, né, doutora? É muita coisa. É um assunto delicado, gente, mas é um assunto que é necessário falar. Hoje em dia, a vida saudável, vida fitness, parece que virou uma febre na rede social, né? Mas eu sempre falo para as pessoas assim, acima de tudo, além de tudo isso, o que vem em primeiro lugar é a questão da saúde mental primeiro, que aquilo tem que te satisfazer de uma forma em que você se sinta bem e de que você consiga ser exemplo para as pessoas, principalmente aos de casa, né? Com certeza. De uma boa alimentação. Hoje meus filhos tomam suco verde porque eu obriguei a tomar na infância.
Toma suquinho verde que a mamãe toma e a mamãe fica bem. Então, essa importância de espelhar. Eu acompanho sua rede social e eu vejo que você interage bastante com o seu filho. Gente, segue a doutora Nayara, porque além de médica, é uma excelente mãe. Vai dar para vocês, assim, olha, além de muita diversão, porque a gente se diverte, tá? Com os stories dela. Ela vai te dar muitas dicas, porque é para isso que ela tá aqui hoje. É vida real. Ontem mesmo a mamãe falou assim, eu gosto de você porque... É a mãe raiz. Você fala a realidade, você não fica pincelando. Mas né? A gente é médico, mas a gente é uma pessoa Não, a gente tá vivendo real, o nosso né? cotidiano. É o que eu falo, assim, esse podcast aqui, ele foi criado para tirar dúvidas, para trazer esclarecimentos, mas ele é uma conversa. A gente é mãe, você é médica, né? Estamos aqui entre pessoas conversando sobre assuntos que são decorrentes do dia a dia, né? Doutora, fala pra gente, assim, ó, depois da pandemia, os problemas de saúde nas crianças, eles melhoraram, eles pioraram? As crianças que tiveram Covid, como que ficou isso em relação a esse quadro de pós-pandemia, né? O que eu percebi, eu vou falar assim, uma percepção pessoal minha, tá? Que as crianças têm ficado mais doentes do ponto de vista de gripes, assim, tosses, até as famílias, né? Pós-pandemia mudou bastante, porque a gente ficou muito tempo ali fechado, segregado, fechado, aí quando voltou com força. Os outros vírus parece que ficaram mais potentes, inclusive, né? Eu tenho essa sensação. E eu tive muita alteração de desenvolvimento e alteração comportamental pós-pandemia dos meus pacientes. Muito. Por conta de excesso de tela, excesso de videogame, falta de socialização. Então, a gente até brinca, né? Os bebês de pandemia tiveram algumas consequências. Sim. Porque pensa, os primeiros 2 anos de vida, você não ter contato com ninguém. Né? Teve criança que nunca tinha visto nem a chuva, viu? Depois de 2 anos. Então, assim, foi muito sério isso porque mesmo. não saía, não ia lá fora, não brincava. Pra gente, passou relativamente rápido, né? Sim, assim, 2 anos, né? Mas a gente olha pra trás e fala, nossa, o que foi isso que a gente viveu, né? Foi uma coisa muito... E que hoje parece que já faz muito tempo. É uma sensação muito esquisita, né? E não faz, né? Porque 2020 foi, né? Exatamente. E agora, os bebês que vivenciaram a pandemia... Pós-pandemia. Foi muito ruim. Sério. Né? Muito ruim, do ponto de vista de ficar doente e dessa coisa de socialização. Foram bebês, assim, muitos com atraso de fala, muitos com dificuldade de relacionamento. Muitos casos. Tive bastante mesmo, bastante E quais casos. são os conselhos que você dá para essa mãe que percebeu? Não estamos falando de doenças neurológicas, nem de neurotipicidade, nem de neurodivergência. É de casos que você percebe que deu um atraso mesmo. Que você olha e fala, nossa, deu um atraso. Quais são os conselhos? Interagir mais, pôr o pezinho na areia, brincar mais, ter mais atividade, pôr a mão no alimento, amassar. Como que você aconselha essas mães hoje para esse... Eu acho que quando a gente fala de fala e linguagem, né, eu acho que retirar a tela é uma conduta primordial. Sim. Que a gente percebe mesmo, isso é até um alerta, né, que a tela realmente tem relação com essa questão de fala. Claro. E os pais conversarem com a criança, né, Dai? Porque interagir, hoje em dia, né? Antigamente era aquela coisa de serra, serra, serrador, sabe aquela musiquinha? Que você tá de olho no olho da criança. Verdade, a brincadeira era muito ali intensa. E hoje não, a criança tá brincando e você pede pra Alexa tocar a música pra ela cantar, né? Verdade. Então, assim, a ideia é você interagir com a criança, de você ter um tempo ali pleno com ela mesmo. Porque você pode estar ali contato presente. Visual. Você pode estar com ela, mas você pode estar ausente. Porque você não tá com a atenção voltada pro seu filho. Sim. Isso é um desafio. Eu tenho visto isso na minha prática como mãe, Sim. né? Porque a gente tem várias coisas. É trabalho, é paciente, é casa, é marido, etc. E a criança precisa de atenção ali. Né? É igual você falou, me chamou muita atenção uma fala sua no início, quando você disse assim, às vezes eu tô conversando com os pais e eu pergunto, ele já senta? Ele já fala? Aí um olha pro outro, ele já senta? Não, acontece Não, a gente muito sabe isso. que tem os casos de pais e mães, como eu e meu esposo, a gente passa o dia inteiro trabalhando, fazendo as coisas, correndo atrás e tal. Eu convivo com a minha filha porque eu escolhi padronizar esse estilo de vida, de estar em casa em certo momento do dia, de sair, de entrar, de ver, oi Maria, interagir, sou eu que levo para as terapias, sou eu que busco, sou eu que participo de tudo. Mas tem pais e mães que não têm hoje essa condição. Né? O bom aproveitamento desse tempo
que a gente chama tempo de qualidade, não é isso, doutora? Uhum. É importante para também essa contribuição com o pediatra, né? Sim. Porque quando você vai no consultório, a primeira coisa que o pediatra pergunta é como que é a rotina do seu filho? Sim. E aí, né, A doutora? gente entende que, de fato, tem mães que precisam sair muito cedo de casa, que Sim. chegam muito tarde, mas tem algum dia de folga e tem algum período pra você observar seu filho, né? Com certeza. Às vezes, como que é o cocô do seu filho? Não sei. Não porque sei, eu nunca vi. Nunca vi, É né? verdade, é verdade. Ou então, assim, ele tem fimose? Não sei, porque faz anos que eu não sei nem como tá mais. Olha só, gente, né? que importante isso. Então, Fiquem assim, atentas. a atenção que a gente precisa ter ali com a criança, no mínimo de tempo que a gente tem, você tem que estar alerta, né? Hoje em dia até como você comentou anteriormente sobre saúde mental, é algo que pós-pandemia a gente também teve muitas questões de saúde mental na adolescência, casos de suicídio, automutilação, muitas e muitas questões, mas porque às vezes tem muita relação mesmo com a ausência ali com a falta daquela família, comunicação, né? Do perceber, né? Sim. Eu vou dizer porque eu já cheguei nesse nível de estar tão ocupada, né? Na minha época de faculdade, eu estava tão ocupada que eu não percebia quanto tempo meu filho ficava no quarto dele sozinho vendo YouTube, vendo TikTok, vendo não sei o que e tal. E aí, quando eu me dei... quando eu percebi, eu falei, caramba, eu tô muito tempo sem prestar atenção. Deixa eu ver aqui teu celular. E aí, essa questão da saúde mental, que a gente começou a falar e não terminamos, é um assunto muito sério também. Muito. Né? Que isso você percebe dentro dos consultórios. Tem crianças que se automutilam, se cortam. Você percebe isso? Percebo. Como é falar isso para os pais, doutora? Então, é aquilo, né? Quando a gente tá atento ao filho, qualquer mudança pequena de comportamento tem que chamar atenção. Por exemplo, a criança só quer usar moletom. Já viu esses adolescentes? Muitos, assim, só quer números. É um calor. E de moletom, de gola. E touca, e franja. Então, assim, a gente precisa notar o comportamento, né? Do tipo, essa criança tá querendo se esconder por algum motivo. Sim. Algo tem por trás disso. Sim. Tá colocando moletom porque tá escondendo onde tá se machucando, não sei, né? Verdade. E a gente tem que trazer à luz esse assunto, né? E com uma naturalidade, eu acho que os anos que a criança passa dentro de um consultório pediátrico com uma médica de rotina como você isso vai criando um vínculo, né? Tem pais, eu acho que você deve ter pais que o primeiro filho você que cuidou, o segundo foi você que cuidou. Então cria-se um vínculo. Muito você, forte. a criança, o irmão, a mãe, o pai. Esse vínculo tem que ser respeitado de você como médica e chegar e falar, olha, tem alguma coisa errada, vamos prestar mais atenção, né? Isso é um cuidado seu para com a criança, né? Com certeza. Essa questão da depressão na adolescência é uma coisa que hoje você vê como um tratamento clínico dentro do seu consultório, mas você abrange também para um psicólogo? Com certeza. Eu sou apaixonada, assim, pela parte de psicologia infantil. Eu acho que, assim, é incrível o trabalho de terapia infantil, né? Tão necessário, e às vezes só isso já resolve 90% dos quadros. Porque quando você trata a parte neurológica, a parte psicológica, você traz à luz o esclarecimento de algumas doenças, né? De algumas deficiências ali, de uma anemia, porque não tá comendo, porque tá triste, porque tá pensando nisso. Você vai trazendo esse quadro para um esclarecimento do porquê que a criança não está bem. Sim. Não é isso? E às vezes a criança não fala para a família, né? E fala pro médico? Tá acontecendo alguma coisa por trás. Às vezes não fala, porque se os pais estão juntos, ou se não tem um vínculo suficiente ali com o médico, às vezes eles não falam. A gente tenta puxar. Às vezes a criança fala alguma coisa na consulta que os próprios pais falam, nossa, eu não sabia disso. Você não me falou isso, que você tava se sentindo assim, né? E eu gosto muito de puxar isso, né? Deles, da família, porque quando a gente avalia a rotina da criança, a gente já consegue ter essa percepção, né? Se a mãe tá atenta... Mas já aconteceu isso, de você estar dentro do consultório e a criança querer falar com você? E o pai e a mãe falar, eu vou sair, doutora, deixa ele falar com você. Na verdade, daí, os adolescentes, até não sei se todos sabem, né? A gente tem uma especialidade dentro da pediatria que chama ebiatria. Que é um pediatra especialista em adolescente. Olha. E a gente aprende, né, durante a nossa formação,
principalmente esse especialista, que o adolescente ele deve ter um momento da consulta sem os Olha, pais. que legal, não sabia disso. Para ele poder se abrir, para ele Uhum. de repente tirar uma dúvida de algo que ele tem vergonha de falar para os pais, até para o pediatra poder abordar alguma questão. Então, dependendo da idade, da abordagem, da Aham. especialidade, é legal a gente ter esse. Mas você já viveu essa experiência? Já precisei pedir para os pais, quando eu Jura? senti que tinha alguma coisa ali rolando, né? Ah, tá. Já pedi, sim, para os pais saírem, que eu queria conversar só com a criança. Olha que legal. E às vezes eles falam mesmo. E eles adquirem essa confiança, porque eu vi isso na consulta pessoal do meu filho. Meu filho ficou super à vontade com você e eu achei muito bacana. E engraçado que a gente está falando de um assunto que vai ser assunto do próximo episódio, que a gente vai falar sobre a psicologia com crianças e com adolescentes, que você também não pode perder. Né? Aham. Então a gente vai juntando os assuntos, vai falando sobre tudo, e eu gostaria muito que você desse suas considerações e falasse o que você sentir de falar para esses pais que estão te assistindo agora sobre a importância de marcar uma consulta com uma pediatra, de estar ali, de fazer essa consulta virar uma rotina, um vínculo social para que a gente tenha pessoas melhores lá na frente. Eu acho que tudo isso que a gente comentou, né, Dai, a gente estende para as crianças neurotípicas também, né? Sim. Todas essas preocupações de adolescência, Sim. saúde mental, alimentação, obesidade, diabetes, isso também se estende para a criança que é neurotípica, né? Sim. Então isso serve para todos. E o que eu queria deixar de consideração final é que você leve seu filho em consulta preventiva, não hesite, né, em ter essa consulta atualizada para fazer toda a avaliação de rotina, para conversar com um pediatra, né, para se abrir, principalmente do ponto de vista de comportamento, de dificuldades, de preocupações, né, que às vezes os pais estão super preocupados ali com algo que às vezes acham que o pediatra não é a pessoa para resolver, e o pediatra é o que vai ver o todo, né? A luz, né, do Em problema. todas as áreas da vida da criança, a gente está ali capacitado para observar, analisar, auxiliar, direcionar a família. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Sim. Eu me vejo assim como uma auxiliadora da família, Com né? certeza. Uma direcionadora. E eu falo para as famílias, olha, vocês têm direito de fala. Ai, doutora, isso para mim não funciona. É. Então vamos seguir outro caminho. Eu tô ali para ajudar. Não é para te dar um decreto de Trazer algo. uma direção, né? Uma pra que você direção tenha- baseada na sua realidade, né? Eu não tô aqui pra decretar uma coisa que pra você não faz Sim, sentido, com certeza, né? com Então, certeza. eu acho que essa flexibilidade também do vínculo que é criado na nossa relação enquanto profissional e família, isso é muito importante, Sim. né? E se você quiser conhecer mais o trabalho da doutora Nayara, ela vai falar as redes sociais dela aqui. Ela também, você faz atendimento online, né? Faço Ela atendimento também vai online. falar do atendimento online, ela vai deixar aqui os meios de comunicação dela e ela vai falar para vocês. O meu Instagram é doutora Nayara Dorta e tem o Instagram do consultório também, que a Sigam. gente tem uma equipe de pediatras Maravilhosa. super bacana que atendem lá no consultório, que é Acolher Espaço Pediátrico, a gente tá em Guarulhos. Eu também faço atendimentos online, né? A gente, como pediatra, também faz atendimento de gestantes, Dai, no final da gestação. Olha, já preparando, A primeira- mamães, Sim. alô! A primeira consulta pediátrica acontece na gestação, Sim. que é o mundo ideal, Que maravilhoso, legal, super nossa, legal. É. que bacana E isso. espero vocês aí no meu Instagram pra gente ter trocas, perguntas, dúvidas. É isso aí. Gente, eu quero agradecer muito a audiência de vocês. Eu quero agradecer a doutora Nayara, porque ela esteve aqui hoje dando essa contribuição de informações que é sempre muito importante. Prevenir é melhor que remediar. E a Com gente está aqui certeza. para trazer essas indicativas, né, esses caminhos de prevenção. E eu espero vocês semana que vem no próximo episódio. Até lá, fiquem com Deus.